Ai, ai. Então, agora vamos pro comentário do William Oliveira Souza. Olá, pessoal. No final desse episódio, vocês comentam sobre a divulgação de projetos e iniciativas para ajudar outras pessoas. Ou seja, esse episódio, o episódio anterior, o episódio da Top 10 Linguagens de Programação, certo? Então, ele fala, tenho 2 projetos ativos que gostaria de compartilhar com vocês. E se for interessante, gostaria de ajuda para divulgar. É um centro de treinamento, é um projeto onde ele tenta conectar pessoas que querem aprender com gente querendo praticar ou ensinar. E ele tem diversas iniciativas, né? Eles têm nesse Training Center, eles têm várias iniciativas e a mais ativa é de mentoria. E outro projeto do William é a Carreira Front-End, que é um guia de estudos e carreira para quem quer se tornar um Front-End Dev. A gente vai colocar no post os links para esses 2 projetos, bem interessantes do William. Quem tiver qualquer outro projeto que seja para ajudar outras pessoas a aprender programação, pode enviar pra gente que a gente divulga. Pode ser pro nosso e-mail ou aqui nos comentários. Isso. Ok? Ô, Jess, nós tivemos comentários no iTunes? Sim! Tivemos 2 comentários. Um do Jorge Augusto, que deu 5 estrelinhas. Obrigada. E ele falou, procurava um cast que falasse da minha área de maneira descomplicada. Como é bom achar. Abraço, meninas. Abraço, Jorge. E o Jorge está sempre comentando. Sempre. Um outro comentário é do Lipe. Ele comentou agora faz poucos dias. E ele falou, método de explicação sem enrolação, mais simples e impossível. Adorei o cast. Te dá força para querer aprender programação, até mesmo a não desistir do seu foco na área. E realmente esse é o nosso objetivo, Lipe. Então continua firme aí. Isso. Não desiste depois do programa de POG. Por favor! O programa de POG, gente, é um programa só pra gente descontrair muito nesse final de ano, porque o final de ano tá tenso. Tá. E agora? Tchan, 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 tchan. Como é que é? Nós vamos ter... Miro, por favor, coloca uma musiquinha de Natal. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Então, para encerrar o cast em clima de Natal, temos um presente para os ouvintes do Pode Programar. Então, Jess, o professor Jackson Pires está oferecendo um desconto de 10% em seu curso de Ruby on Rails lá na plataforma Udemy. Para ganhar esse desconto, vocês vão acessar o curso através do link que nós vamos deixar no post desse episódio. Ou seja, vocês vão ter que entrar lá no mundopodcast.com.br/podprogramar e ir no episódio 6 ir lá e achar o link lá. A gente não vai postar nas outras redes sociais. Ou vocês pegam no feed também, que normalmente tem lá a descrição também. Tá? Geralmente tem no feed, dependendo do agregador que você usa, pode aparecer lá. Ô, Jess, só que ele deu um plus pra gente. Ele também ele deu pra gente 3 cupons de 100% de desconto para ser sorteado para os ouvintes do Pode Programar. Isso. E como é que vai acontecer esse sorteio? Nós vamos sortear nas 3 principais plataformas que nós usamos. Vai ser um pro Facebook, um pro Twitter e outro pro iTunes. Então como é que vai ser isso? Assim que lançarmos, no mesmo dia, porque a gente não promete ser na hora, no dia que a gente lançar esse episódio, que ele está com um pequeno atraso, hoje já não é dia 10 mais, nós vamos criar um post no Twitter e no Facebook falando do sorteio. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão compartilhar publicamente no Facebook esse post que nós vamos criar e no Twitter vocês vão ter que dar RT e deixar o perfil público. E qual que é a outra maneira, Jess? Ou então você pode comentar no iTunes fazendo uma avaliação do podcast. Isso. Então, vocês têm 3 formas de concorrer. Não precisa fazer as 3. Qualquer uma das 3 você já estará concorrendo. Mas se eu fizer 3, eu tenho 3 chances de ganhar? Tem mais chance de ganhar. Boa. Então, gente, vamos lá. Pode dar RT, posta publicamente no Facebook e vai lá no iTunes, dá 5 estrelinhas e comenta. É isso aí. O sorteio será dia 20 de dezembro, pertinho ali do Natal. Vou fazer uma meia-culpa aqui. Eu postei Fui eu que fiz o post no Facebook falando que era Python, mas não é Python, é Ruby on Rails. Mas é uma linguagem bacana que também tá super em alta, tanto quanto Python. Uhum. Eu acho que vale a pena vocês olharem mais a respeito e tentar fazer o curso também. 10% de desconto é um bom desconto. E também tentar lá, né, o cupom de 100%. Vai que você ganha. Pois é. A gente, né, pediu. Nós já temos o nosso. A gente pediu, a gente ganhou. Então, vambora, gente. Agora, só dar mais um recadinho pra vocês, que esse mês de janeiro não vai ter post
agosto não vai ter podcast, mas em fevereiro nós estamos de volta. Estaremos no clima de carnaval. Miro precisa de descanso, a gente precisa de descanso. Nós passamos uns perrengues esses dias aí, estamos passando uns problemas pessoais, mas nada que não se resolva. Então até fevereiro tá tudo resolvido, tá tudo lindo. Estaremos aí, nós estamos pensando grandes novidades aí pro Pode Programar com barulho de moto. Nossa, tava tenso o negócio. Ai, mas é muito bom isso tudo, gente. A gente adora, a gente se diverte gravando podcast e a gente se diverte muito. A gente queria agradecer muito a vocês, ouvintes, porque sem vocês a gente não existiria. E estamos também comemorando 6 meses já de podcast, né? Sim! Somos um bebê, já estamos quase engatinhando. Pois é, meu filho começou a engatinhar mais ou menos nessa época aí, ó. Viu? Daqui a pouco estamos andando. Sim. E ano que vem, se Deus quiser, Pode Programar vai trazer muita novidade, gente. Aguarde, que nós estamos aí pensando aí numas coisas. Quem sabe aí algumas sugestões que os ouvintes deram, a gente vai conseguir realizar essas sugestões que vocês deram. Quem sabe? Quem sabe? Vamos lá, planos para 2017. Sim, então tá, gente. É isso aí. Um beijo pra vocês, Feliz Natal, bom ano pra vocês, tudo de bom. Beijo, tchau. Beijo e não esqueçam de pular 7 ondinhas, né? Falou a programadora 7. Falou. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Olá, convertedores de cafeína em código. De Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas. Santa Catarina, aqui é a Jess. E este é o podcast Pode Programar. E o episódio de hoje falaremos sobre ciclo de vida do software. O que é, quais as etapas e quais os profissionais envolvidos em cada uma delas. Enquanto isso, solta a vinheta! Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. O ciclo de vida do software é a estrutura de processos, atividades e tarefas envolvidas no desenvolvimento, operação e manutenção de um produto de software, abrangendo a vida do sistema desde a definição de seus requisitos até o término de seu uso, ok? Então, e essas atividades, elas são agrupadas em fases. Primeiro, definição de requisitos, análise de projeto, desenvolvimento, teste e implantação. Em cada fase são definidas, além das atividades, as funções, as responsabilidades de cada membro da equipe e qual será o resultado final, ou seja, os artefatos. O que diferencia um processo de software do outro vai ser a ordem em que as fases vão ocorrer, o tempo e a ênfase dada a cada fase, as atividades presentes e os produtos entregues. Os modelos de ciclo de vida são o esqueleto, ou as estruturas pré-definidas nas quais encaixamos as fases do projeto. Ou seja, não existe um modelo ideal. O perfil, a complexidade do negócio do cliente, o tempo disponível, custo, equipe, ambiente operacional, são todos fatores que vão influenciar na escolha do ciclo de vida do software. Ou seja, você sempre vai ter aquelas fases. Porém, a ordem que você utiliza essas fases é que vai definir o ciclo de vida do software. Assim, não é tudo assim tão bem delimitado, né, Jess? Tipo assim, vamos pegar um projeto e vamos fazer. Eu vou dar 2 semanas. Gente, pelo amor de Deus, 2 semanas é só exemplo, tá? Eu só vou falar aqui em termos de exemplo. Eu vou dar 2 semanas, por exemplo, para levantamento de requisitos. Aí eu pego mais 1 semana para fazer a documentação toda e aí vai aí 1 ano para desenvolvimento, teste, desenvolve de novo. E assim, esse ciclo, assim como o nome bem diz, ele é um ciclo. Então você pode implementar esse ciclo do software para apenas uma fase do projeto. Vamos dizer assim. Aí daí vai ser de acordo com a metodologia que vai ser utilizada, né? Não necessariamente o ciclo do software quer dizer que é o ciclo do software, o software novo. A gente trabalha com esse ciclo de software o tempo todo. Sim. Na minha empresa a gente está trabalhando
trabalhando com um ciclo mensal. Então, dentro desse mês, a gente passa por essas etapas. Às vezes, não passamos por todas as etapas. E isso é que define o ciclo. Porque, como eu falei antes, o ideal, por padrão, é seguir todas essas fases. Mas nem sempre a gente vai trabalhar com todas essas fases. E a ordem também nem sempre é a ideal, vamos dizer assim. Como a gente está falando, pode acontecer que a sua equipe adote uma determinada metodologia, cada um vai seguir uma sistemática. Ou vai pegar e vai ter a análise, vai ter análise, vamos colocar análise e o levantamento de requisitos junto. O desenvolvimento, o teste, e aí conserta os bugs, testa de novo e sai, né, pro seu uso. Exato. E vai pegando isso por módulos. A gente conhece hoje muito a metodologia ágil, né? E essa metodologia ágil, ela tem os ciclos dela para entrega, eles são curtos. Então, enquanto isso, o fim do sistema, ele demora um pouco para acontecer e fica nessa parte de desenvolvimento, ela fica um bom tempo. Mas aí você vai acontecendo entregas rápidas também. Então, assim, não vamos entrar nessa parte de metodologia agora, isso aí vai ser um assunto para um outro episódio. E aí, agora, seria interessante a gente falar as etapas e quem que tá envolvido nessas etapas. Exato. Então, deixa... É porque a gente não pode esquecer que o Pode Programar é para quem talvez não conheça nada de programação e não entende nada de engenharia de software, nem de ciclo de software. Então, você deve estar pensando, meu Deus, mas o que é uma etapa de requisito, certo? E, por favor, também, gente, vocês que não estão na área de programação, que às vezes está numa outra área, se acharem que a gente falar aqui que faltou alguma coisa, porque nós vamos ser bem superficial, vamos dar uma resumida. Se tiver errado, se a gente estiver dando alguma canelada, por favor, corrija a gente, que a gente corrija no próximo cast. E aí, bola pra frente, tá? É, porque, né, vamos fazer um pouco de gambiarra agora? Não. POG ficou no ano passado, 2016. Não vou fazer, não. E pra quem é novo, ouçam o episódio 6 sobre POG, Programação Orientada a Gambiarra. Vai saber direitinho o que aconteceu. Falar nisso, depois eu tenho que agradecer uma das inspirações pra esse episódio, que foi muito bom. Então vamos falar agora de cada fase do ciclo, do que a gente aqui tá supondo que são as fases básicas de um ciclo de software. O que é o geralzão, né? Isso, vamos fazer um geralzão das etapas e quem são os profissionais envolvidos em cada uma delas. Seguinte, gente, tem outras pessoas, tem outros profissionais que estão envolvidos nesse processo. Só que esses profissionais a gente não vai citar eles aqui porque eles efetivamente não têm muito a ver com a parte de TI mesmo, a parte de programação. Vão ser... Aí depois a gente cita se for necessário, mas agora o foco vai ser, qual que é aquele profissional da área de TI, daquela sub-área de TI ali que vai atuar ali. Beleza, gente? E também para que o pessoal que não tá na área ainda entenda que, assim, quando você fala que trabalha com TI, você pode estar trabalhando em uma área específica, né? Sim. Assim como temos aqui o programa mais voltado para quem programa, mas assim, um programador, ele tá numa equipe formada por várias pessoas, sabe? A gente brinca que é tipo o pedreiro, que tem um arquiteto, que tem um engenheiro, que tem o cara responsável, mestre de que é especialista em obra. Encanamento. Então, aqui também, no software, também tem esses caras. Então, é isso que a gente vai falar. E às vezes você, como você é um profissional da área de TI, você tá ali naquele projeto, você tá desempenhando um papel. Você pode ir para outro projeto, na mesma empresa ou em outra empresa, desempenhar um outro papel que você também é capacitado para isso. É só, às vezes, nomenclatura. E às vezes você, dependendo do tamanho da empresa, né, às vezes você desenvolve sozinho, você é responsável por todas as etapas, então... Isso, aí você é um tiquinho de cada coisa. Fala bem mineiro. Então, falar da primeira fase, que seria a fase de definição. Que a fase de definição, ela seria a fase onde a gente faz a modelagem dos processos e análise do sistema. E, nessa atividade, diversos profissionais, eles buscam o conhecimento da situação atual e a identificação do problema para que possam elaborar uma proposta de solução, que vão trazer uma resolução do problema. Do problema. Meu Deus, eu nunca falei problema na vida. Miro, pelo amor de Deus, o que essa menina tomou antes de gravar? É o calor.
me deu um branco, eu não consegui conjugar o verbo, tava bizarro. Isso, conjugar o verbo problema, muito bom, parabéns. O problema é o verbo. Não, antes eu travei porque eu não tava conseguindo conjugar o verbo, aí depois eu fui e falei, problema. Eu vou voltar a falar tudo da fase. Deixa eu botar no mudo aqui, porque senão você não vai conseguir falar. Então vamos falar da primeira fase, que seria a fase de definição. Nessa fase, essa é a fase responsável pela definição do software e ele ocorre em conjunto com outras atividades, como a modelagem de processos de negócios e análise do sistema. Nessa atividade, diversos profissionais buscam um conhecimento da situação, tentam entender a situação, identificar os problemas para que possam elaborar propostas de solução. Então é nessa fase em que os profissionais apresentam propostas de solução e é onde é feito estudo de viabilidade, assim como análise de custo-benefício, é também quando é definido qual será a solução escolhida. Então, eu tenho vários analistas envolvidos que vão trazer soluções para problemas do software. Problemas, vamos dizer, da empresa, do cliente, que o software vai trazer, será a solução, né? E nessa parte, por um acaso, tem algum código? A gente mexe em algum código? Olha, o ideal é que não. Mas às vezes, depende da empresa, depende a vida, depende de muita coisa na vida. Se fosse no mundo, fantástico mundo, assim, maravilhoso de Alice, de Bob, da Alice, não ia ter código, né? Não teria código nessa etapa. Se a gente for seguir o livrinho, né, não tem código aqui. Mas às vezes, né, análise pra quê, né? Pra quê? Análise pros fracos, que isso, já vão começar a fazer aí as coisas, então... Uma POG. Se for tudo bonitinho, tudo certinho, quando vai chegar pra equipe de codificação, na equipe eles vão fazer o conceito do sistema, vão fazer o esqueleto, o arcabouço, o nome que você quiser dar pra essa parte dessa modelagem. Aí já seria uma segunda fase, né? Depois que eu já apresentei uma proposta, ou seja, seria mais documentos. Eu tô apresentando documentos ainda do que eu tô pensando que vai ser a solução. Isso. E nessa segunda fase eu vou apresentar o projeto. Vai criar o projeto do sistema. Para quem criar projeto, solução, pacote, em diversas linguagens aí dão um nome diferente, né? Sim, eu vou pensar no artefato ou no pacote, né? Assim, tem nome diferente. E nessa etapa vai ter todo o esforço para conceber e modelar o que vai ser o software. Então, o que vai acontecer? Vai juntar ali o analista de sistema, geralmente aquele cara que estava lá na primeira etapa, o engenheiro de software também que estava na primeira etapa, aí ele vem, troca ideia aí com a parte de designer e o pessoal da arquitetura de software. Então, eles vão se unir e daí já começa a mexer com código. Não, aí talvez não, ainda não código, né? Mas seria mais o ideal de montar o protótipo do que você está pensando. Por isso que tem o design que vai fazer e aí vai ter alguém, o arquiteto, o que ele vai fazer? Geralmente, o arquiteto de software, ele nesse momento, ele vai ser um arquiteto de solução. Ele vai pegar todo o conhecimento que ele já tem ou vai buscar algum outro conhecimento para montar a arquitetura que vai adequar aquele projeto que o analista e o engenheiro trouxe. Nessa etapa também seria a definição de, vou usar um framework, qual que é a melhor linguagem que eu vou utilizar aqui? Qual é a melhor solução e a melhor abordagem para o meu problema e para a solução que eu levantei na primeira fase. Então, na primeira fase, eu tenho um problema, eu tenho que cadastrar os clientes do seu José da padaria. Na segunda fase, eu vou criar um protótipo, um desenho de como vai ser a tela desse cadastro, como vai ser o banco desse cadastro. Quais tecnologias que vão envolver, né? Até nessa etapa eu já posso ter até análise de, né, se eu vou trabalhar com orientação a objeto, de classes e objetos envolvidos, talvez eu vou fazer uma modelagem, né, que é o que a gente falou ali. Porque às vezes, o que o arquiteto ele vai pensar? Ele vai chegar ali junto com o analista e eles vão ver qual que é aquela real necessidade, aí já tecnicamente, qual que é a real necessidade para aquele software. Eu só vou fazer um software, vamos supor que eu vou fazer um software para locadora. Para padaria do José. Para padaria. E aí é uma coisa simples, é uma coisa local. Então, aí eu vou rodar localmente. Então, eu não preciso de um servidor muito potente. Então, para esse servidor não muito potente, o que eu vou usar ali de banco de dados ali que não vou também acabar com o servidor que eu tenho, que é um servidor menor? Como vai ser um CRUD muito simples? Para quem não sabe o que é CRUD, gente, é uma sigla
que é C de create, R de read, U de update e o D de delete. Então, vide, crude, que vocês vão entender direitinho. É o crude... Não é crude. Não é crude, tchau. É crude com D muda no final. Então, quando vai fazer o CRUD, que é todo o processo de você fazer um cadastro... Ai, eu também. Um problema, um cadastro. Puxado. Hoje, gente, eu moro tão longe da Jessie, mas ela mandou alguma coisa aqui pra mim. Mas voltando, então assim, vai ver qual que é a real necessidade desse CRUD e ver como é que vai fazer. Por exemplo, um PHP, ele ao mesmo tempo que ele consegue ser uma linguagem atender soluções sofisticadas, ele também consegue atender umas soluções simples. Às vezes, para aquela situação ali, vou criar uma página web, um cadastro, mas é uma coisa tranquila que eu não preciso usar muita coisa, posso usar um PHP. Como eu trabalho mais com tecnologias Microsoft, já tem todo um sistema, por exemplo, eu já estou numa empresa maior, eu já tenho um banco de dados da Microsoft, já tenho um servidor dela, já estou usando várias tecnologias dela. Aí a gente pensa, será que justifica usar um PHP? Por que eu não vou usar um C#, usar um MVC, usar todas as tecnologias Microsoft, porque elas já se conversam, elas já se integram. Então é aí que o arquiteto vai ver isso e vai propor soluções. Pode ser nesse momento que já tenha código, sim, que já vai começar já a montar a solução, ou artefato. Pode ser que o protótipo ele chegue nesse nível, né? Aí agora a próxima etapa, a gente entra em código. Ou seja, na codificação eu vou traduzir o projeto que foi desenvolvido nas duas etapas primeiras e vou passar para linguagem de programação. Então eu vou utilizar linguagens e ferramentas adequadas para isso. E a codificação, ela deve refletir a estrutura e o comportamento descrito nas etapas anteriores. Então, se o cadastro do seu José pede um campo de CPF, esse campo CPF agora tem que ser implementado, de acordo com as regras das duas primeiras fases anteriores. É aí que entra a implementação das regras de negócio. Outro termo-chave para buscar, regra de negócio. Vocês vão ouvir bastante isso se forem programadores. Isso. E é nessa etapa em que os programadores entram, né? Isso no mundo perfeito de Alice. Nem sempre isso acontece, né? Porque às vezes o desenvolvedor está envolvido nas duas primeiras etapas. Às vezes o desenvolvedor é o analista. Às vezes o desenvolvedor é o engenheiro de software. Ou às vezes também o analista também tem muito analista de teste, que ele se envolve nessa parte também da análise. E é nesse momento, assim, eu acho também interessante, a gente colocou aqui que são só os desenvolvedores, programadores, mas é bom você ter uma sintonia fina ali junto com o analista, porque ele sabe da regra muito mais que você. Então, qualquer dúvida, vai lá, consulta, pergunta. É melhor você perguntar 20 vezes a mesma coisa e entender do que perguntar uma vez, não entender. Aí... E ficar perdendo o tempo à toa, né? E aí vai ficar nesse ciclo de testar, de voltar, relatam bugs e volta. E isso aí não pega bem. Isso aí não é uma boa prática. É porque, tipo, o analista, sei lá, às vezes não ficou claro o que foi pedido. E aí o desenvolvedor vai lá e assume que é aquilo e faz. Ele entendeu, o analista pediu A, o desenvolvedor entendeu B, e às vezes o cliente está esperando C também, né? E então, só que assim, o desenvolvedor ele está sendo avaliado pelo que ele está fazendo. Então, cara, tipo, você fez uma vez isso, tá fazendo a segunda, terceira, pode começar a pegar mal, entendeu? E tem alguma coisa errada, então... Eu sou sempre a favor de ter essa relação bem direta, né, entre todo mundo, né? Mas eu trabalho em empresa pequena, então também é mais fácil ter essa integração. Eu não sei como que é numa empresa maior também, porque eu nunca tive essa experiência. Assim, eu já trabalhei em empresas grandes e geralmente era essa coisa da gente estar ali conversando com o analista, tá conversando até mesmo com o analista de teste, porque enquanto isso você está desenvolvendo, ele também usa a documentação que o analista fez, se não for ele usa a documentação para montar o plano de teste, então ele sabe tão bem a regra de negócio quanto você, quanto o analista de sistema. Então, assim, todo lugar que eu trabalhei foi muito bem integrado.
agrado, mesmo eu trabalhando em, às vezes, lugares que a gente tinha acesso remoto. Para isso que existe Skype, Hangout e outros comunicadores aí que temos aí. Então, gente, tem que comunicar. Comunicação é essencial. Então, aí depois que você desenvolve, você fez lá uma bateria de teste básico, óbvio, por favor, você vai no clique do botão, se no clique do botão o treco não funciona, gente, me desculpa. Mas o desenvolvedor não testou. Me desculpa, desenvolvedor, se você não testou, você não é um bom desenvolvedor se você não testou o clique do botão que você fez, tá? Me desculpa. Se tem uma validação de CPF, você deixa passar alguém escrever